A vida abençoada pelo nosso Deus, aleluia. Sim, a vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, ainda que seja muito. Ei, quanta gente que tem muito, mas não consegue viver. Lembra do personagem Tio Patinhas? Tio Patinhas era aquele que era chamado de avarento, pão duro. Ele tinha muito, mas ele não tinha uma vida. Quanta gente que tem e não gasta sequer um lanche com a esposa. Quanta gente que tem dinheiro e não convida a sua família para fazer um lanche no final de semana, porque não quer gastar. Ei, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso você vai deixar, porque você não vai poder levar contigo. Você só vai vestido, porque a família vai te vestir. Você só vai lá para aquele lugar, porque vai ter amigos que vão te conduzir. Mas agora, pense um pouquinho em viver com Deus. A vida com Deus, como canta Joel Jonas, a vida com Deus é maravilhosa. Eu não consigo viver sem Deus. Eu não consigo viver longe de Deus. Eu saí uma semana, parece que a minha rotina com Deus parece que faltou. Parece que a minha casa, o meu quarto, o meu lugar de esconderijo na presença de Deus, na casa dos outros não dá de fazer. Então a vida é uma vida que se vive bem quando se vive com Deus, quando vive na presença de Deus. Aleluia. Eu olho para este homem. Quando eu olho para este homem, Jesus conta uma parábola para ensinar este homem uma lição profundíssima. E quando ele diz, propôs uma parábola, e ele fala de um homem rico que tinha produzido com abundância, e ele arrasava entre si. Primeira coisa que eu aprendo: esse homem não falava com Deus. Se você observar o versículo 17 e o versículo 19, você vai ver este homem falando com ele mesmo. Só falando com ele: farei isto, direi a minha alma, eu farei isso, eu farei aquilo. E você não observa ele falando com Deus. Quantas pessoas são assim? Começa a semana e termina a semana e ele não fala com Deus. Oh, Deus. Ele não pede a bênção de Deus. Ele não pede dizer: Deus, vai na minha frente. Deus abre as portas para mim. Deus abençoa. Deus abençoa minha família. Aleluia. Deus abençoa meu emprego. Abençoa meu patrão. Deus abençoa a minha vida. Tem gente que é como este homem, só vive falando consigo mesmo. Eles não têm tempo de falar com Deus. E quando a gente fala com Deus, Deus fala com a gente. A gente sente a presença de Deus. A gente sente a alegria do céu. A gente sente que a vida da gente é diferente quando se vive com Deus. Oh, Jesus. Quando eu vou falar com Deus, eu não consigo. Quando Deus não fala comigo, quando eu não sinto a presença de Deus, eu fico perturbado. Eu fico pensando: Deus, o que está errado comigo? Deus, o que está errado? Eu não sinto, eu parece que não sinto a tua presença. Eu chego aqui no meu jardim, meu lugar de encontro contigo, e eu falo contigo, eu não sinto. As horas se passam, uma hora e meia se passa, e eu não sinto tu falar comigo. Deus, o que está acontecendo? Eu já começo a reclamar, dizendo: eu não consigo viver sem a presença de Deus. Esse homem aqui vivia como se Deus não existisse. Esse homem aqui vivia não falando com Deus, mas ele fala consigo. Quantas pessoas são desse jeito? Ei, se você é desse jeito, comece a falar mais com Deus. Você observa também, nesse texto aqui, que esse homem, ele não reconhece que foi Deus quem abençoou. Se você ler o versículo 17 e 18, ele disse: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Quanta gente assim aí. Por favor, pare um pouquinho, fale mais com Deus, converse mais com Deus, fale mais com Deus. Pare um pouquinho para ouvir a voz de Deus. Pare um pouquinho para falar com Deus. Tu vai ver como as coisas vão mudar na sua vida quando Deus entra na vida de um ser humano. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Eu já falei aqui, mas eu era Glória muito a difícil de Deus, lidar. aleluia. Criança, Sim, com 13 anos, o mais velho dos homens, 9 irmãos, o pai faleceu quando eu tinha 13 anos. Eu não sei o que tinha, uma vida longe de Deus, afastado de Deus. E alguém dizia: o Si vai acabar com a tia Hilda. Aleluia. O Si agora vai matar a tia Hilda. E eu judiava da minha mãe, eu chutava, eu jogava pedra na porta. As minhas irmãs eu amarrava o cabelo de noite em uma delas e era para soltar o cabelo, era difícil. E eu tinha uma valeta grande onde nós morávamos, eu corria, minha mãe corria atrás de mim, eu pulava para o outro lado, eu dizia: ei velha, pula para cá, agora pula. E ela não conseguia pular a valeta, eu era assim. Mas quando eu tinha 16 anos, quando eu fui para a igreja, e eu me apaixonei por esse Deus, eu ouvi a voz de Deus falando comigo, eu ouvi Deus falando ao meu coração, aquele vazio aqui dentro, irmão, aquela angústia, aquela tristeza aqui dentro de adolescente de 14, 15 anos, foi embora. E quando a minha mãe chegou do serviço, às 14h30, da mesma empresa que ela trabalhou 10 anos, depois eu trabalhei, ela chegou em casa e procurou, não estava. Ela abriu a porta do quarto, encontrou eu, lendo o Evangelho de João. Eu havia ganhado um Novo Testamento, e naquela tarde eu li Mateus, Marcos, Lucas e João e Apocalipse, e a minha vida foi transformando. Nunca mais incomodei a minha mãe, nunca mais. Por quê? Porque quando você fala com Deus, Deus muda a tua vida, Deus muda a tua história, Deus tira a angústia do teu coração, Deus te enche de prazer, e Deus é a tua maior propriedade. Deus é maior do que o dinheiro, Deus é maior do que os prazeres desta vida. Deus, Ele te encanta, você fica apaixonado por Deus e você não quer saber de ninguém. E eu lembro-me que naquele tempo era bonito, é claro. As meninas queriam namorar comigo, eu corria de Bíblia em cima delas e aí falava, não conseguia namorar comigo porque era Bíblia, 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 Bíblia. Tão apaixonado por Deus. Quando a gente começa a encontrar com Deus, quando a gente fala com Deus, a gente sente a alegria do céu, o céu, a eternidade, o céu vem morar dentro de nós e nós passamos a viver nesta vida com a visão do céu. Eu sou do céu, eu pertenço ao céu, eu me vesti como o céu, eu vou falar como o céu me manda, eu vou andar como o céu me manda, eu vou trabalhar como o céu me manda, porque a presença de Deus na nossa vida. Esse homem não reconhece a Deus, mas ele não atribui a Deus. Ei, tudo que eu tenho foi Deus. Tudo que você tem é Deus que dá. Nada acontece por um acaso. Não é porque você trabalhou que você lutou, não. Se Deus não tivesse dado saúde, você não teria nada. Quanta gente tem tudo. Já conheci pessoas riquíssimas, mas estão lá dentro da casa, numa cama confortável, deitado na cama, respirando por um aparelho de oxigênio, porque não conseguem respirar.